Olá, tudo bem, meu povo concurseiro de Pernambuco? Eu sou Claudete Pessoa, professora concurseira e acabei me especializando em legislação específica, regime estatutário, organização judiciária, regimento interno, lei de carreira, organização do Ministério Público, da Defensoria, etc. Organização de instituições e servidores. Esta é a minha praia, esta é a minha especialidade. E depois de ter atuado aí atuando em vários estados, ok? Agora chegou a vez de Pernambuco. E aí, o nosso papo é sobre a Lei 6.023 de 1968, o regime estatutário dos servidores públicos civis de Pernambuco. Olha só, você sabe que a base de todo estudo estatutário é a Constituição Federal, nossa lei maior, que foi promulgada em 1988. E aí, só de olhar para o ano do Estatuto de Pernambuco já dá um arrepio, né? Porque são 20 anos de diferença. Mas não é só em Pernambuco que acontece isso não, viu? Já estou acostumada. São mais de 20 anos dando aula para os servidores e para quem quer ser servidor. E eu sou uma servidora, então eu entendo muito bem disso aqui, ó. Regime de contratação administrativa. Junto comigo está a minha mascotinha, a mascotinha dos super professores, a Super Clau, que vai aparecer aí nos nossos estudos, dando dicas, dando umas orientações. E o que é regime de contratação administrativa? É o regime que vai nortear a relação jurídico-funcional entre a administração pública e o seu agente público. E aí, olha só, o Constituinte permite que no âmbito civil se escolha o regime de contratação, ok? Pode ser o regime legal ou estatutário, né? Duas nomenclaturas para o mesmo regime contratual ou regime trabalhista e o regime especial ou temporário para os casos de excepcional interesse público, caso de urgência, porque em tempos de normalidade, o que disse o Constituinte lá no caput do artigo 39, né, de lá em 1988, o Constituinte chegou, olhou para o panorama brasileiro e percebeu que tinha agentes públicos no mesmo desempenho e com regimes estatutários diferenciados. Isso não dá certo. Claro que não, né? Fazendo a mesma coisa com regras diferentes, lógico que isso não dá certo. E aí vem o Constituinte de 88 e exige o regime jurídico único. Perceba, o Constituinte não disse qual era o regime jurídico único exigido, ok? Deixou para o ente federativo, né, escolher e aplicar a sua administração direta, autárquica e fundacional. Essa redação, ela foi alterada pela emenda 19 de 1998, aquela emenda que produziu a reforma administrativa, só que essa redação, né, da emenda 19 de 98, no caput do artigo 39 da Constituição, vem e sofre uma ação de inconstitucionalidade e aí foi declarada inconstitucional a redação produzida e voltamos a esta mesma redação originária aí do caput do 39. E aí o Constituinte vem com esta exigência e os vários, né, entes da Federação Brasileira fizeram a sua escolha. Pernambuco, assim como praticamente todos os estados e a União, resolveu escolher o regime estatutário. O regime estatutário de Pernambuco é de 1968, então ele foi recepcionado pela Constituição de 88. Só que, né, olha só, são 20 anos de diferença, né? E sem contar que a Constituição de 88, de lá para cá, já sofreu mais de 90 emendas constitucionais. Então são muitas alterações. Então existem sim vários conflitos com a Constituição. Ah, então o Estatuto de Pernambuco é muito ruim, muito antigo? Não. Olha, é uma excelente legislação, viu? Pernambuco está de parabéns, apesar de antigo, é uma excelente legislação estatutária. Quem está falando para você é uma pessoa que já, né, deu aula de vários estatutos brasileiros.
Não todos, mas de vários estatutos brasileiros. E tem outros tão ou mais antigos que o de Pernambuco, ok? Agora, você é o quê? Você é um candidato concurseiro. Você tem que saber o que a banca vai exigir de você. E é claro que a banca gosta de quê? Dos conflitos constitucionais. Então nós vamos sim, eu vou te mostrar todos os conflitos constitucionais. A Super Clau vai me ajudar nesta missão, ok? Nós vamos estudar e vamos entender o estatuto. Você tem que acompanhar nossas aulas nesse módulo teórico, né, pela via online. Eu vou chegar aí na sua casa, no seu cantinho de estudos e vamos bater um papo sobre regime estatutário de Pernambuco. E aí, você vai lá no site do Super Professores, superprofessores.com.br, lá na aba legislações, todas as legislações que eu trabalho, eu coloco lá para o meu aluno, devidamente atualizada, para ficar fácil, né? Facilitar a sua vida, essa é a missão de todo professor, né? Ok? E aí, nesse nosso estudo, nós vamos sim analisar os diversos conceitos legislativos. Muito cuidado, e a gente já vai começar com um conceito legislativo muito importante. Olha só, como eu falei para você, existem aí divergência entre o Estatuto, que é de 68, e a Constituição de 88. E muitas divergências são, assim, pura terminologia, não é o Instituto, não está inconstitucional, entendeu? É só uma questão de terminologia, de nomenclatura, como acontece com o servidor público. Servidor público é uma terminologia mais moderna, adotada pela nossa Constituição de 88. E o Estatuto, ele utiliza a terminologia funcionário público, mas é a mesma pessoa, ok? É a pessoa legalmente investida em cargo público estadual, porque estamos falando do estado de Pernambuco, ok? E aí, muito cuidado que para este conceito, que é um conceito legislativo, na hora que você estiver fazendo uma questão de regime estatutário, você tem que levar o conceito do legislador. Por que eu estou falando isso? Porque você sabe que regime estatutário é um tópico do direito administrativo. E no direito administrativo, nós não temos um código, como temos o Código Penal, o Código Civil, o Código de Processo, né? Já está até na hora de criar o nosso Código Administrativo, mas nós não temos. Então nós temos vários excelentes doutrinadores e cada um com a sua classificação, cada um apresentando conceitos, ok? E aí, lá no direito administrativo, você aplica o conceito dos doutrinadores, né? Aqui não. Aqui a gente tem que respeitar o conceito do legislador. Muito importante isso para sua prova. Tem muita gente errando questão porque não atenta para esse detalhe. E aí o artigo 2º, ele vem exatamente trazer um rol de conceitos muito importante para você entender o regime estatutário de Pernambuco. A presente lei institui o regime jurídico, né, que é o regime estatutário, dos funcionários públicos civis do estado de Pernambuco, e funcionário público é a pessoa legalmente investida em cargo público, sendo o cargo público o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor, a um funcionário, com as características de criação por lei, denominação própria, número certo e pagamento pelos cofres públicos do Estado. Então, preste bem atenção. Cargo público é uma ficção jurídica. Você não enxerga o cargo público, ele não é palpável, ok? A não ser quando você visualiza ali na legislação que o criou, ou quando é publicado o ato de provimento, ou quando é publicado a vacância deste cargo no Diário Oficial, né? Aí você enxerga, visualiza, mas perceba que é uma abstração. Eu tenho meu cargo público, eu também sou servidora estadual, ok? Eu sou oficial de justiça do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Tenho meu cargo público, conjunto de atribuições, né? Que atribuições são inerentes ao meu cargo? Eu tenho que cumprir as ordens judiciais estampadas no mandado judicial. A notícia normalmente não é boa, né? O oficial de justiça vive dando má notícia para os outros,
alguém tem que dar uma má notícia, mas de vez em quando tem uma notícia boa. E aí, você não enxerga esse cargo, né? Você enxerga a lotação, que é o local de atuação do servidor, mas o cargo público é essa abstração. Mas apesar de ser um abstrato jurídico, ele é criado por lei com o número certo para fins de controle administrativo. Não pode uma unidade administrativa ter mais servidores que cargos criados. Por isso que ele tem número certo. E o ato de provimento, vamos falar de todos eles, o ato de provimento precisa identificar qual é o cargo que está sendo preenchido. Então o administrador diz lá, eu, administrador, no uso de minhas atribuições, nomeio Joaquim para o cargo criado pela lei número tal, entendeu? Certo? Joaquim se aposentou. E agora? Opa, porque é isso. O legislador cria o cargo, passa a bola para o administrador preencher esse cargo pelos diversos atos de provimento. E aí, a nomeação, o provimento originário, preenchido esse cargo, Joaquim aí ocupou o cargo. Ele já é servidor, uma vez nomeado, ele já é servidor, Joaquim? Não, ele só tem como se fosse pouca coisa, né? Ele só tem o cargo, mas ele ainda não é servidor. Por que ele não é servidor se ele já tem o cargo? Porque ele ainda não foi investido nesse cargo público. Por quê? Porque a investidura é o momento em que aquele que foi nomeado diz para o administrador se quer ou não o cargo público. Você vai fazer, tá estudando comigo, vai gabaritar, né? Sim, vai ocupar uma das primeiras classificações, né, do concurso, primeirão, né? Olha só que show. E aí, vai ser convocado, vai ser nomeado, e uma vez nomeado, você pode falar assim para o administrador, olha só, não fique chateado, mas eu não quero esse cargo público não, viu? Não quero não, pode passar para outro. O que aconteceu contigo, hein? Passou em um monte, foi classificado em 2, 3, 4, 5. Quem estuda muito, uma hora fica assim, esnobando cargos públicos, viu? Esnobando nomeações, porque não pode acumular, você sabe, né? Texto constitucional, artigo 37, inciso 16, não pode acumular cargos e empregos em funções públicas, salvo as exceções constitucionais, que a gente vai falar disso depois. Então, presta bem atenção. Aí você vai falar assim, não, eu não quero esse cargo não, sabe? Porque esse cargo é de nível médio, eu já passei por um cargo de nível superior. Pensou que você tinha batido a cabeça? Não, você não bateu a cabeça. Você tá bem, muito bem, né? Tão bem que tá podendo escolher o cargo público desse jeito. Então, percebeu? O nomeado, ele tem o cargo, mas não é servidor. Certo? Por quê? Porque ele só assume essa condição quando ele manifesta a sua vontade em aceitar o cargo público, e isso acontece normalmente no momento da investidura, e normalmente a investidura se dá com a posse. Então é muito importante perceber que somente aqui nós temos vários institutos jurídicos que você precisa dominar para entender as regras estatutárias e aplicar no eventual caso concreto que a banca possa apresentar na sua prova. E aí Joaquim, que recebe, nomeado para esse cargo, assume o cargo, né? Toma posse, entra em exercício, atua e tá lá, de repente, né? De repente não, vou matar a Joaquim, não. Poderia ser a morte, que é um dos casos de vacância. Joaquim aí completou o seu tempo, se aposentou. E o cargo voltou a ficar vago. Sim, voltou a ficar vago. Volta essa bola pro administrador. E aí ele nomeia Maria para o cargo vago em decorrência da aposentadoria de Joaquim. Então é isso. O legislador cria o cargo com denominação própria, com número certo, passa a bola para o administrador para ele preencher, depois ocorre a vacância, ele preenche de novo, vacância, preenche, até que um dia, conveniência administrativa, proposta para o legislativo, esse cargo de novo, né? Esse cargo então, de novo não, então pode ser extinto também por lei. Então esses conceitos legislativos são muito importantes. São 3 cargos públicos que nos interessam para esse estudo. O cargo público vitalício, o cargo público efetivo e o cargo público em comissão. Perceba que o artigo 11 do Estatuto, e você
você precisa atentar que eu sempre menciono o artigo, mas eu não sigo a sequência legislativa. Por quê? Porque a sequência aqui é pedagógica. Acredita na sua professora. Eu sempre faço o melhor para os meus alunos. Tenho vários alunos hoje servidores, muitos em vários estados brasileiros. Você vai ser o próximo, tenho certeza, ok? Concurso público se faz até quando? Até ser feliz, porque se não gostou do primeiro cargo, faz outro. Foi assim que eu fiz, né? Não consegui o meu cargo logo no primeiro, não. Esse que eu estou, né? Não, eu fiz vários concursos, tá bom? Porque o que importa nessa vida é ser feliz. Mas a gente já é feliz agora. Só vai ser mais feliz com as novas conquistas, ok? E aí, são 3 tipos de cargo. Cargo vitalício, cargo efetivo e cargo comissionado. São esses que nos interessam. O cargo vitalício, diz aqui o legislador, olha, é o cargo de conselheiro de Tribunal de Contas. Mas não é só esses, não. Também nós temos os cargos vitalícios. Os magistrados, os juízes, os desembargadores, os ministros de tribunais e também os membros do Ministério Público, promotor de justiça, procurador de justiça e também os membros do Ministério Público da União, certo? Tudo isso, Claudete Pessoa tem aula. Vai lá no portal Super Professores que você encontra vários vídeos, né? E ainda... você sabe que você tem que estudar junto comigo com a legislação. Claudete, onde eu consigo a legislação? No site, né, oficial aí, né, mas eu facilito. Vai lá no site Super Professores, na aba legislação, pega lá, porque toda legislação que eu trabalho, não é um site de legislação, toda legislação que eu trabalho está lá atualizada para você, fácil assim, download gratuito, vai lá. Ok? E aí, sim, eu pulei do artigo 11 do artigo 2º para o artigo 11, porque fica mais fácil o entendimento. E depois eu vou voltar nesses conceitos. E aí, esse cargo vitalício é um cargo de regime estatutário. Quem ocupa um cargo vitalício observa um regime estatutário, mas não é este regime aqui não. É um regime em lei especial, ok? Ele é só mencionado aqui no Estatuto dos Servidores de Pernambuco. Você precisa saber que ele existe. O cargo efetivo é esse que você quer. Sabe por quê? Porque, olha só, a diferença básica entre estes 3 cargos eu trouxe aqui para você devidamente esquematizado. O cargo vitalício, em regra, ele exige concurso público. Em regra. Mas isso é uma regra constitucional, tá? Mas a Constituição, lá no artigo 37, inciso 2, diz que o concurso público é a regra, mas ela excepciona. E aí, temos várias exceções ao concurso público no cargo vitalício, os próprios conselheiros do Tribunal de Contas, os desembargadores do Tribunal de Justiça, ministros de tribunais, etc. Ok? Onde nós temos ali membros da OAB, membros... advogados, né, e membros do Ministério Público que chegam na condição de magistrados por um processo seletivo diferenciado, ok? Que não é o concurso público, tá? Toda a exceção no texto constitucional. E aí, uma vez ultrapassado o concurso ou o processo seletivo da Constituição, ocorrerá o preenchimento desses cargos vitalícios pela nomeação, que é o provimento originário, mas também existem os provimentos derivados, a promoção, a reintegração, o aproveitamento, etc. E, uma vez investido neste cargo, se conquistará a vitaliciedade. A vitaliciedade, em regra, exige um estágio de vitaliciamento de 2 anos, mas também existe a vitaliciedade imediata, conquistada na posse, como, por exemplo, os desembargadores. Todos aqueles que vêm para um processo seletivo, eles diferenciado que não seja o concurso público, eles conquistam a vitaliciedade já na posse, já na investidura. E o que é a vitaliciedade? A vitaliciedade é uma garantia constitucional que protege e muito o vínculo funcional. É uma proteção poderosa, ok? Só pode ser afastada por sentença judicial transitada em julgado. Bom, conhecendo o cargo vitalício, o que você mais precisa entender
e conhecer, o nosso principal foco de estudo é o cargo efetivo, é esse cargo que você vai conquistar. Gostou? Você vai conquistar um cargo efetivo e aí para chegar num cargo efetivo, concurso público, é para isso que a gente está conversando aqui, é para isso que você está se preparando. Ser nomeado para um cargo efetivo, que vai ser preenchido pela nomeação, provimento originário e os vários provimentos derivados, vamos falar de cada um deles. Em regra, a investidura também acontece com a posse. A posse é a forma mais comum de investidura, não é a única, mas é a forma mais comum de investidura a título Brasil, ok? É o momento que você diz, sei de tudo, sei das responsabilidades, das atribuições, eu sei das proibições e eu quero esse cargo para mim. Ok? E aí você completa a bilateralidade dessa relação jurídica. O administrador manifesta sua vontade, né? Te nomeando, preenchendo, te concedendo esse cargo público, nomeando para o cargo público, e você aceita esse cargo público, a bilateralidade dessa relação jurídica funcional acontece e você assume essa condição de servidor público. E aí, esse cargo efetivo, a efetividade, que é uma característica do cargo, dá a você, servidor, a possibilidade de conquistar uma garantia constitucional, que é a estabilidade. A estabilidade, eu digo que ela é a prima pobre da vitaliciedade. Por quê? Porque ela tem o mesmo objetivo, é da mesma família, entendeu? Que é a proteção ao vínculo funcional. Só que enquanto que a vitaliciedade sempre foi rica, maravilhosa, poderosa, bem nutrida, né? A estabilidade, ela já nasceu pobrezinha, fraquinha. Ela podia ser afastada pela sentença judicial transitada em julgado e pela decisão administrativa. Aí sabe aquela reforma, né? Pela emenda constitucional de 1998, aquela emenda 19 de 98, vem e produz uma grande alteração na estabilidade. E aí, entre as diversas alterações, que vamos falar de todas elas, incluiu aí mais uma possibilidade de se perder o cargo, do servidor estável perder o cargo, que é a avaliação periódica de desempenho. Então, além de aumentar o período aquisitivo da estabilidade de 2 para 3 anos, também incluiu aí a avaliação periódica de desempenho, ok? Certo? Para perda do cargo pelo estável. A penalidade do efetivo é a demissão, assim como é demissão a penalidade aplicável para o vitalício. Sem contar que pode ocorrer a exoneração também, tanto a exoneração ex officio, antes da conquista, né, da vitaliciedade ou da estabilidade, e ainda a exoneração a pedido, porque se o servidor quiser, ele pode sair. E aí é exoneração. Vamos falar de todos esses detalhes. Já o cargo em comissão, ele é a primeira exceção ao concurso público, né? Sim. O artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal exige o concurso público e no seu mesmo texto, lá no inciso 2, tem lá, salvo o cargo em comissão. Ok? Salvo o cargo em comissão, que permite a livre nomeação, pautado esse vínculo funcional numa relação de confiança, ok? A nomeação é livre e ocorre a investidura, produzindo esse vínculo funcional precário, ali ele se torna servidor comissionado, mas esse vínculo funcional é realmente frágil, precário. Se é livre a nomeação, também é livre a exoneração. E a penalidade aplicável a este desempenho, a este cargo, é a destituição. Isso aqui é só para você ter um panorama desses 3 cargos. Vamos falar de cada um destes institutos detalhadamente. Ok? E aí, olha só o que diz o artigo 12. A nomeação para cargos vitalícios obedecerá o disposto em legislação especial. Então, o que está dizendo aqui o Estatuto? Olha, o foco de nosso estudo, esse regime estatutário, ele é voltado para o servidor efetivo, principalmente, mas também vamos tratar do servidor
comissionado. Cuidado com isso. Quem é servidor público? Pessoa legalmente investida em cargo público. Você já sabe disso. Então eu posso dizer que um comissionado é servidor público? Sim, um comissionado é servidor público, porque ele é investido em cargo público. Que cargo público? A natureza? Comissionada. Vínculo funcional frágil, porque pautado numa relação de confiança. Ah, mas Claudete, qualquer um pode exercer cargo em comissão, ele pode nem ser servidor e pode ser servidor. Calma aí. Cuidado. Realmente, qualquer pessoa pode exercer um cargo em comissão, inclusive quem já tem um cargo efetivo. Aí é outro papo. Mas olhando para o comissionado, não interessa se ele é ou não já servidor efetivo. Ele é, perceba, um estranho, aquele que não tem vínculo nenhum efetivo. Nomeado para um cargo em comissão, investido no cargo em comissão, ele é servidor? Sim, ele é servidor, porque o conceito legislativo alcança ele. Te pergunto mais uma coisa. O servidor comissionado é estatutário? O servidor, esse mesmo, que não tinha vínculo nenhum efetivo. Ele era um estranho, né? O administrador, você quer ser meu assessor? Ah, quero, vou te nomear. Aí nomeou. Esse servidor comissionado, empossado, ok? Tá trabalhando, ele é estatutário? É ou não é? Claro que é. Claro que é. Por que ele é estatutário? Porque ele é regido por um estatuto. Ele não é seletista. Ele é regido pelo Estatuto dos Servidores do Estado de Pernambuco. Ele vai ser estável? Ah, não, estável não. Não posso confundir estatutário com estável, porque estável será aquele que for nomeado para um cargo efetivo, ultrapassar 3 anos de efetivo exercício, for aprovado numa avaliação especial de desempenho, né, artigo 41 da Constituição Federal, aí sim, esse estatutário nomeado para o cargo efetivo será estável. Então, comissionado não é estável. Por que ele não é estável? Porque o seu vínculo funcional sempre será precário. Sempre será possível a sua livre exoneração, porque foi livre a sua nomeação. Desse jeito. Entendeu? Adoro isso. Adoro! Por quê? Porque é entender a matéria. Sim. E muita gente acha que o estatutário, que o comissionado, né, ele é seletista porque ele está vinculado ao regime geral de previdência, mas isso é outro papo, criatura. O artigo 40, parágrafo 13 da Constituição Federal determina que os exclusivamente comissionados, e quem é o exclusivamente comissionado? Aquele que não tem cargo efetivo. Que o exclusivamente comissionado, ele observa o regime geral de previdência, que é o artigo 201, e não o regime próprio de previdência, artigo 40, todos dois da Constituição Federal. Mas isso aí, uma coisa é regime estatutário, regime de contratação. Outro papo é o regime previdenciário. Então presta bem atenção para a gente finalizar esta introdução ao estudo da matéria. Presta bem atenção. Nós temos aqui o regime de contratação, ok? Certo? E aí nós temos o regime estatutário e o regime seletista. Aqui nós temos o efetivo e o comissionado. Seletista, o empregado público. Ok? E nós temos o regime previdenciário, que no âmbito civil é o regime geral, que está lá no artigo 201 da Constituição Federal, e regime próprio, que está lá no artigo 40 da Constituição Federal.
O regime próprio, ele foi pensado para os servidores efetivos e também foi estendido aos vitalícios. Entendeu? Perceba, o servidor efetivo, ele é um servidor estatutário que observa o regime próprio de previdência. O servidor comissionado, ele também é um estatutário, só que ele observa o regime geral de previdência. Sabe por quê? Porque a Constituição Federal, lá no parágrafo 13, artigo 40, parágrafo 13, assim determina. Entendeu? Certo? Então, a gente vai sim entender, essa é só uma introdução ao estudo do regime estatutário. Nós vamos entender todos os institutos e todas as regras, tanto apresentadas no Estatuto do Servidor do Estado de Pernambuco, mas também as regras estatutárias do texto constitucional. Uma regra não é estatutária porque está no Estatuto, ela é estatutária porque é aplicada à relação jurídico-funcional entre o servidor estatutário e a administração pública. Ok? Então esse é o convite que eu te faço, né? Vamos sim estudar todos os detalhes, né, dessa legislação super desafiadora. Estou super animada com o regime estatutário de Pernambuco. Você que está assistindo essa primeira parte da aula, né, essa introdução ao estudo da matéria pelas redes sociais, acesse o site do curso superprofessores.com.br e sim, vai lá, adquira o seu módulo completo. Temos vários pacotes para você. Vá lá, escolha aquilo que te satisfaz e vem cá, vamos para esse bate-papo concurseiro para você conseguir aí a sua vaga, ok? Também quero te convidar para acessar as nossas redes sociais. Deixa eu só me achar aqui. Achei. Aqui. Acesse aí as nossas redes sociais. No Facebook, a nossa página Super Professores. Também tem um grupo meu no Facebook, Legislação Específica com Claudete Pessoa. E também inscreva-se, aproveite, inscreva-se aí no nosso canal, no Super Professores, nos siga aí no Instagram. Tem aí vários caminhos para você, né, você me encontrar os professores do curso Super Professores Online. O bate-papo concurseiro, ele tá só começando, ok? E aí vamos estudar e vamos estudar muito. Olha só, no site do Super Professores, como eu falei, você tem aqui, ó, legislação, nessa aba legislação, você acessa e tem lá toda a legislação que você quer, que você deseja, que você precisa. Além de que tá aqui, ó, o módulo do Tribunal de Justiça de Pernambuco e entre outros, é só um exemplo, né? Acesse o site do curso que você vai, sim, traçar aí uma trajetória de sucesso, ok? Te aguardo lá no próximo vídeo, adquira o seu módulo completo. Fique à vontade para compartilhar, sim, indica para os amigos, indica para os seus grupos, vou ficar super feliz. É claro que eu preciso da sua ajuda também, né? A relação entre aluno e professor é de uma troca eterna, é uma troca muito abençoada. Então eu agradeço e muito se você compartilhar, indicar os meus vídeos e os meus módulos para os seus amigos, para os seus grupos. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!